Odete Roitman, a mulher mais temida da novela, vai levar uma surra moral e até física de uma personagem que ninguém imaginava. Acostumada a humilhar, mandar e desmerecer quem cruza seu caminho, a poderosa vai se dar muito mal ao tentar atacar a médica da própria filha. O que começa como uma visita arrogante termina em gritos, puxão de cabelo, tapa na cara e uma humilhação pública daquelas que nem mesmo Odete conseguirá apagar da memória. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se você quer ver Odete Roitman apanhando na novela. O episódio acontecerá quando a poderosa invadir o consultório da doutora Ana, psiquiatra responsável pelo acompanhamento de Heleninha, e protagonizar uma cena repleta de tensões, ofensas e agressões. A vilã chegará ao local sem avisar, em uma manhã de quarta-feira, com os nervos à flor da pele. Visivelmente alterada, Odete empurrará a porta do consultório, interrompendo uma sessão que havia acabado de terminar. Sem sequer pedir licença, ela invadirá o espaço de maneira autoritária e sentará, encarando a médica, com seu olhar gelado e calculista. A Heleninha bebeu ontem. Ela deve ter comentado com você. Quer dizer, eu espero, né? Swingará Odete com tom sarcástico e acusador, lançando olhares cortantes enquanto tira as luvas de couro, como se estivesse diante de uma serviçal. A doutora Ana, acostumada a lidar com surtos, crises emocionais e familiares disfuncionais, manterá a calma. Ela a observará por alguns segundos, sem pressa em responder. Mas sua resposta virá com firmeza. A recuperação tem um método, dona Odete. Eu não sou o método. E atualmente, ficar limpa não é prioridade da Helena. E claramente, nem da família. A frase acertará Odete como uma pedrada. A empresária se inclinará sobre a mesa, a mão tremendo com a voz firme, mas carregada de desprezo. Você está insinuando que eu sou responsável pelas recaídas da minha filha? Que tipo de médica é você? Ana se levantará com elegância, caminhando até a estante atrás da mesa e retirando uma ficha. Sem levantar o tom, dirá: o tratamento é voluntário. Ninguém pode curar uma pessoa que não quer ser curada. E ninguém melhora quando vive cercado por manipulações. A fala será a gota d'água para Odete, que perderá o controle. Tentar me culpar não vai resolver a sua incompetência, querida. Disparará, com veneno escorrendo na entonação. A terapeuta, pela primeira vez, mostrará um leve tremor nas mãos, mas não recuará. Senhora, não existe conduta profissional que me obrigue a ser insultada. Acho melhor a senhora ir para casa, dirá com os olhos fixos na mulher que tantas vezes humilhou pessoas com um simples movimento de sobrancelhas. Mas Odete, provocada, se aproximará demais, apontando o dedo no rosto da médica. Você não tem ideia com quem está lidando. Eu sou Odete Roitman, sussurrará com desprezo. Nesse momento, em uma reviravolta que ninguém esperava, a doutora Ana, visivelmente incomodada, tentará manter a compostura, mas perderá o controle por alguns segundos. Ela segurará o braço de Odete com firmeza e dirá: saia, agora. Odete a empurrará, e então, num ato explosivo, a médica revidará com um tapa. Um tapa estalado, direto, seco, seguido por um puxão de cabelo inesperado. As duas se atracarão rapidamente, mas serão separadas pela assistente da doutora, que ouvirá o tumulto e entrará apressada na sala. Ela me agrediu, berrará Odete, tentando recompor os cabelos bagunçados. Essa mulher não tem condições de exercer a profissão. Chega! A senhora entrou sem permissão, invadiu meu local de trabalho e me ofendeu desde o primeiro minuto. Vá embora antes que eu chame a polícia, retrucará Ana, agora com o tom autoritário que tanto incomoda Odete. É nesse exato instante que a porta se abrirá novamente, revelando a silhueta de Heleninha. A jovem, pálida, trêmula, olhar perplexo, observa a mãe no centro do caos. Mãe, o que é que você está fazendo aqui? Zerênia pergunta sem acreditar no que está vendo. Odete, ainda se recompondo, aponta o dedo para a médica e tenta inverter a narrativa. Vim tirar satisfações sobre o péssimo atendimento dessa mulher desequilibrada. A culpa é dela se você voltou a beber. Heleninha, sentindo o chão sumir sob os pés, balança a cabeça lentamente. Não, você não fez isso. Você veio até aqui para humilhar a única pessoa que tem me ajudado de verdade.
Eu vim porque me preocupo com você. Essa mulher está te destruindo, Heleninha, responderá Odete, já elevando o tom de voz, deixando escapar lágrimas que ela tentará conter, mas que não serão de tristeza, e sim de pura frustração por ter perdido o controle da situação. Você sempre foi boa em destruir os outros. Acha que amor é controle, que cuidado é vigilância. Mas é só veneno, mãe. Só veneno, dirá Heleninha, com os olhos marejados, caminhando até a doutora Ana e ficando ao lado dela como um ato de resistência. Odete tentará insistir, mas a filha a interromperá com um grito. Vai embora! Você não tem o direito de vir aqui! O silêncio tomará conta da sala por alguns segundos. Odete encarará a filha como se estivesse diante de uma desconhecida. Por trás da elegância, do casaco de grife e da maquiagem impecável, surgirá uma expressão de incredulidade e uma ferida que ela jamais admitirá em voz alta. Mas antes de deixar o local, virará para a médica e soltará mais uma de suas pérolas. Você ainda vai se arrepender de ter me tratado assim. A doutora não responderá. Heleninha, por outro lado, a conduzirá até a porta com passos firmes e olhos ardendo de fúria. Você não tem mais domínio sobre mim, mãe. Acabou. Lá fora, os olhares de pacientes na recepção acompanharão a saída da socialite, que passará como uma tempestade pela sala, ignorando todos, com o salto estalando no piso frio e a bolsa balançando no braço. Um retrato de soberba ferida. Enquanto isso, dentro da sala, Heleninha desabará em prantos nos braços da médica. Ana não dirá nada, apenas a acolherá em silêncio, permitindo que a dor saia sem precisar ser explicada. Mais tarde, a notícia do escândalo chegará aos ouvidos de Ivan, que ficará perplexo. O executivo ligará para Heleninha e marcará um encontro, decidido a não permitir que Odete destrua ainda mais a vida da filha. A tensão entre mãe e filha, agora mais evidente do que nunca, promete se transformar em um novo ponto de virada. Mas antes disso, Heleninha ainda terá de enfrentar os próprios demônios internos, revisitados após o confronto com a mãe. Ela se trancará em seu quarto naquela noite, recordando momentos da infância e tentando entender em que momento tudo se rompeu. Do outro lado da cidade, Odete estará sentada em sua poltrona favorita, diante da lareira da mansão. Com um copo de conhaque na mão e o olhar perdido no fogo, ela murmura. Ninguém escorraça Odete Reutemann. Ninguém. Na manhã seguinte, o clima entre Heleninha e a doutora Ana será de cumplicidade. A paciente chegará mais cedo ao consultório, carregando consigo uma sacola com flores simples, colhidas no jardim da mansão. Desculpa pela minha mãe, dirá, com um sorriso tímido. A médica aceitará o gesto com serenidade e responderá. Você não tem culpa dos atos dela, Heleninha, mas tem o poder de decidir o que fazer com a sua vida agora. Enquanto isso, Odete Reutemann reunirá seus advogados em sua sala pessoal. Com os braços cruzados, a postura rígida e a voz firme, ela exigirá uma investigação sobre a conduta da terapeuta, ameaçando acionar o Conselho Regional de Medicina. Essa mulher ultrapassou todos os limites. Precisa ser punida, dirá com um olhar que queima de ódio ferido. Do outro lado da cidade, Ivan marcará um jantar com Heleninha. O objetivo será apoiá-la emocionalmente e buscar um novo caminho para recomeçarem. Ao vê-la mais serena, ele sorrirá. Você parece mais forte. E ela responderá com um brilho nos olhos. Talvez porque pela primeira vez eu tenha dito não à minha mãe. A tensão, no entanto, se espalhará pela família Reutemann. Afonso ficará sabendo do escândalo e enfrentará a mãe em uma discussão acalorada. Você está perdendo a sua filha, mãe. E tudo por causa do seu ego, disparará, sem medo. Odete, irritada, mandará que ele saia da sua frente, mas o abalo ficará evidente. Nos corredores da TCA, boatos sobre o episódio começarão a circular. Funcionários comentarão baixinho o tapa, o puxão de cabelo e o escândalo envolvendo a temida Odete. Alguns rirão discretamente, outros se espantarão com a coragem da psiquiatra. Marco Aurélio, ao saber do acontecido, soltará uma de suas tiradas ácidas. Odete Reutemann, derrubada no grito por uma doutora de jaleco branco. Isso eu queria ter visto. Raquel viverá a maior de todas as decepções em Vale Tudo,
ao descobrir que sua própria filha, Maria de Fátima, foi a responsável pelo golpe que destruiu seu relacionamento com Ivan e manchou para sempre sua confiança naqueles que mais amava. O choque virá como uma avalanche, arrastando todas as certezas de Raquel, que se verá diante da verdade mais cruel. A filha a atraiu por ambição. Uma traição fria, calculada, executada sem remorso, sem qualquer resquício de amor ou gratidão. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Tudo começará quando Raquel, movida pela intuição e por pequenos indícios, começará a refazer os passos de Fátima na noite do desaparecimento dos dólares. Fragmentos de conversas, olhares suspeitos, ligações silenciosas. A mãe começará a ligar os pontos com uma precisão cirúrgica. Será numa tarde silenciosa, ao revisar os papéis guardados na gaveta da escrivaninha. Determinada a confrontar a verdade, Raquel seguirá os passos da filha até um restaurante luxuoso, onde flagrará, com os próprios olhos, Maria de Fátima aos beijos com César. O impacto será avassalador. Aquilo não era só um caso, era uma aliança, um pacto sujo entre dois golpistas. A fúria tomará conta de Raquel, que com o coração em frangalhos, decidirá armar o flagra definitivo. No dia seguinte, ao voltar para casa, Raquel não disfarçará a atenção. Ela chamará Fátima para uma conversa, com a voz trêmula e o olhar carregado. Ao fechar a porta, mostrará uma foto dos dois amantes no restaurante. "Você quer me explicar o que é isso?" perguntará com a voz embargada. Fátima, em um primeiro momento, tentará negar, fingindo indignação. Mas encurralada pelas provas, soltará a verdade com desdém. "E daí? Acontece que $1 milhão não é tanto dinheiro assim, mãe." A confissão cairá como uma bomba. Raquel sentirá o mundo desmoronar sob seus pés. "Você destruiu a minha vida", berrará com os olhos marejados. A filha, impassível, continuará com sua defesa calculada. "Eu gosto do Afonso, sim, mas você queria que eu me apaixonasse por um pobretão? Ele é lindo, inteligente e bilionário." Me poupe a cada palavra da filha. Raquel será consumida por uma revolta que já não caberá mais no corpo. O rosto da empresária se transformará em dor, raiva e incredulidade. "Você é um monstro, uma víbora que eu criei com o leite do meu suor", gritará. E no auge de sua revolta, Raquel perderá o controle completamente. Com os olhos tomados por lágrimas e raiva, ela arrancará o cinto da cintura e avançará sobre a filha. Os gritos ecoarão por toda a casa. Maria de Fátima tentará se esquivar, mas Raquel não medirá forças. "Você vai aprender o que é respeito, sua miserável", dirá, enquanto desferirá os primeiros golpes. As chibatadas acertarão as costas, os braços e as pernas da vilã, que berrará de dor e tentará se defender em vão. No auge do surto, Raquel empurrará a filha contra a parede, onde uma moldura se despregará e a cortará no rosto. O sangue escorrerá pela bochecha de Fátima, marcando-a para sempre. "Agora você vai carregar no rosto a marca da vergonha", gritará Raquel, enquanto lágrimas de fúria escorrem de seus olhos. A surra deixará Fátima em estado de choque. Marcada, ferida e completamente fora de si, a jovem se levantará com dificuldade e gritará: "Você é louca! Está fora de si!" Raquel, então, vociferará sua maldição com a voz trêmula e poderosa. "Você pode enganar o mundo inteiro, pode até achar que venceu, mas um dia vai cair, Maria de Fátima, e nesse dia não vai ter ninguém do teu lado, nem Odete Reutemann, nem César, nem ninguém. Vai ser só você e o peso da tua ambição." A cena será cortante. Sem pensar duas vezes, Raquel abrirá a porta da casa e apontará para fora, com o dedo em riste. "Fora da minha casa, fora da minha vida. Você morreu para mim." Fátima, ainda atordoada, arrastará a mala e sairá cambaleando, coberta de hematomas, com o rosto cortado e o orgulho em frangalhos. Na calçada, ela encontrará César esperando em um carro estacionado à distância. Ao entrar no veículo, sentirá a ardência dos ferimentos e o gosto amargo da derrota. Ele tentará confortá-la, mas ouvirá apenas o desabafo rancoroso. "Aquela mulher me rogou uma praga.
E o pior é que eu tô sentindo que essa praga vai me perseguir pro resto da vida. Enquanto isso, dentro da casa, Raquel desabará no chão da sala, tomada por soluços incontroláveis. A surra não trouxe alívio. A dor da traição de um filho era algo que nenhuma mãe jamais conseguiria superar completamente. Ela segurará o retrato antigo da filha ainda criança e, entre lágrimas, repetirá: "Onde foi que eu errei?" A cena ganhará força com a chegada de Ivan, que encontrará Raquel em prantos. Sem saber do ocorrido, ele a abraçará e pedirá explicações. Mas Raquel, ainda tomada pelo desespero, apenas dirá: "Ela matou tudo o que existia de bom dentro de mim, Ivan. Tudo." A partir daquele momento, Maria de Fátima começará a viver uma verdadeira via crucis. Mesmo insistindo em manter as aparências e seguir adiante com o casamento, seu rosto ferido e sua instabilidade emocional não passarão despercebidos. Afonso começará a desconfiar da futura esposa. Em seu íntimo, ele sentirá que algo não está certo. Fátima tentará justificar os machucados dizendo que sofreu um acidente doméstico, mas a versão será mal contada. Os criados da casa começarão a cochichar pelos corredores. Celina observará cada gesto da futura nora com atenção redobrada. E a cada passo em falso, a verdade começará a vir à tona. Enquanto isso, César se mostrará cada vez mais distante. Com medo da exposição, ele começará a cogitar abandonar Fátima. "Esse plano já foi longe demais", dirá, olhando para o rosto ferido da amante. "Você vai acabar nos afundando juntos." Mas Maria de Fátima não aceitará o abandono. Ela ameaçará o cúmplice, jurando vingança caso ele a deixe na mão. "Se você me largar agora, César, eu te afundo junto. Não pensa que eu vou cair sozinha", dirá, com o olhar de quem não tem mais nada a perder. Dias depois, as marcas da surra ainda estarão visíveis no corpo de Maria de Fátima, mas as piores feridas estarão na alma. O corte no rosto, profundo e mal cicatrizado, se tornará um símbolo da humilhação que ela sofreu. Para esconder a cicatriz, Fátima passará a usar maquiagem pesada e véus finos, tentando manter a pose de noiva perfeita. Mas a insegurança será visível até mesmo em seu tom de voz. Sentirá os ecos da maldição de Raquel sussurrando em sua mente. Enquanto isso, a vila inteira comentará a surra. Os vizinhos se dividirão entre os que condenam a atitude de Raquel e os que a compreendem. Odete Reutemann, ao saber do escândalo, visitará Maria de Fátima pessoalmente. "Você se expôs demais. Uma mulher marcada dessa forma não inspira poder, inspira pena", dirá, fria e objetiva. Fátima, acuada, rebaterá: "Se eu cheguei até aqui foi porque nunca precisei de pena, e não vai ser um corte no rosto que vai me derrubar." Raquel, por sua vez, mergulhará num silêncio profundo. Apesar de firme diante da decisão de expulsar a filha, o peso do que aconteceu não sairá de seus pensamentos. As noites serão insones, e as lembranças da infância de Fátima surgirão em lampejos dolorosos. Ivan tentará confortá-la, mas Raquel, sempre forte, dirá apenas: "Não quero consolo, quero justiça." Ela não vai sair impune. Você acha que Maria de Fátima tem que levar uma surra de Raquel? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Heleninha abrirá seu coração como jamais fez antes. Em uma das sequências mais emocionantes, ela viverá um dos momentos mais intensos de sua trajetória, ao revelar a Ivan um segredo que a corrói por dentro há anos: a suposta morte de seu irmão gêmeo, Leonardo. O assunto, até então envolto em silêncio e dor, virá à tona de maneira inesperada, carregado de emoção e de memórias mal resolvidas. A revelação representará um divisor de águas em sua vida, não apenas no plano pessoal, mas também no relacionamento com Ivan, que crescerá em profundidade, empatia e confiança. Tudo começará numa noite silenciosa, após um jantar íntimo na casa de Ivan. Ele perceberá que há algo de diferente no olhar de Heleninha, como se ela estivesse prestes a explodir de dentro para fora. Ivan, sensível e presente, oferecerá seu ombro e seu tempo, sem fazer perguntas. Bastará um olhar para que ela entenda que aquele era o momento certo para colocar para fora tudo o que vinha sufocando desde a juventude. Com a voz embargada, Heleninha começará a relatar a dor que nunca cicatrizou.
Contará que teve um irmão gêmeo, Leonardo, com quem compartilhava tudo: os brinquedos, os sonhos, os medos e as pequenas rebeldias da infância. Dirá que ele era sua outra metade, seu reflexo no espelho, e que por isso a perda dele foi como perder a si mesma. Foi como se eu tivesse matado uma parte de mim, e de alguma forma eu nunca deixei isso para trás. Dirá, com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Ivan escutará com atenção e afeto. Em vez de interrompê-la com perguntas, ele apenas acolherá, oferecendo o silêncio necessário para que ela continue. Ela então revelará que Leonardo teria morrido num acidente misterioso, envolto em segredos familiares. Contará que, durante muito tempo, ouviu apenas sussurros sobre o que realmente teria acontecido, já que Odete Reutemann, sua mãe, sempre evitava tocar no assunto. A empresária tratava a morte do filho com frieza e negação, como se o luto fosse uma fraqueza a ser escondida do mundo. Segundo Heleninha, Leonardo havia sofrido um acidente gravíssimo ainda jovem, e depois disso, sumira de vez da vida da família. A explicação oficial era de que ele não resistira aos ferimentos, mas havia algo naquele silêncio, na ausência de enterro, de luto compartilhado, que sempre despertou desconfiança nela. Eu sempre tive a sensação de que minha mãe estava escondendo alguma coisa, que havia mais naquela história do que ela deixou transparecer, confessará. Ivan, comovido, vai perguntar por que ela nunca contou nada disso antes. E Heleninha responderá que tinha vergonha, medo de parecer fraca, de parecer louca. Revelará que passou anos acreditando que estava inventando lembranças, distorcendo os fatos para lidar com a dor. Mas no fundo, ela sempre soube que algo estava errado e carregava a culpa de não ter insistido mais, de não ter procurado a verdade com mais afinco. Enquanto Heleninha desabafa, flashes da trama paralela revelarão que, de fato, Leonardo está vivo. Em cenas silenciosas, ele surgirá em um sítio afastado, sentado em uma cadeira de rodas, sendo cuidado por Nice, a antiga governanta da família Reutemann. O rapaz aparecerá calado, olhando para o horizonte, visivelmente debilitado pelas sequelas do acidente. O olhar perdido e o ambiente sombrio confirmarão que há uma verdade oculta por trás da versão de Odete. Inclusive, o acidente de Leonardo já havia sido citado em conversas entre personagens, mas sempre de maneira evasiva. A visita de Odete a esse sítio, em cenas anteriores, terá uma nova leitura. Lá, ela teve uma conversa ríspida com Nice, cobrando silêncio absoluto sobre a presença de Leonardo. Você sabe muito bem o que está em jogo, um deslize seu e tudo vai por água abaixo, terá dito Odete em tom ameaçador. Na ocasião, o público não viu o rosto de Leonardo, apenas uma silhueta na penumbra, criando suspense. De volta ao desabafo de Heleninha, ela confessará a Ivan que tem pesadelos recorrentes com o irmão. Em seus sonhos, Leonardo está preso, pedindo socorro. Eu escuto ele me chamando, às vezes no meio da noite. É como se ele ainda estivesse vivo, me esperando, dirá. Ivan se emocionará, segurará firme a mão dela e a abraçará com delicadeza. Você não está louca, o que você sente é real, e eu tô aqui para te ajudar a enfrentar isso, afirmará. O gesto de acolhimento será o estopim para que o clima entre os dois se intensifique. O momento de fragilidade abrirá espaço para uma entrega. Eles se olharão nos olhos por alguns segundos e, sem trocar mais palavras, se beijarão com intensidade. A noite será de amor e conforto mútuo, marcada por uma conexão emocional ainda mais forte. Para Heleninha, aquela entrega será mais do que física. Será uma prova de confiança, de que finalmente encontrou alguém que a enxerga como é, com todas as suas dores. Você é o primeiro que me escuta de verdade, Ivan. O primeiro que me olha sem me julgar. Dirá já na cama com a cabeça apoiada no peito do amado. Ivan acariciará os cabelos dela e prometerá que estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, novas peças do quebra-cabeça começarão a surgir. Nice, pressionada por alguém do passado, se verá dividida entre a lealdade a Odete e a consciência de que Leonardo merece ser reencontrado pela irmã. Em uma cena carregada de tensão, ela encontrará uma foto antiga dos gêmeos e chorará sozinha, murmurando:
Ela tem o direito de saber, mas o que vai acontecer com ele se ela descobrir tudo? Heleninha, por sua vez, começará a sentir uma estranha compulsão por saber mais. O desabafo com Ivan terá despertado nela a urgência de investigar o passado. Ela vasculhará fotos antigas, cartas, documentos esquecidos e, num momento de coragem, cogitará confrontar a própria mãe. Ivan, mesmo cauteloso, incentivará a amada a buscar a verdade. Talvez seja a hora de você saber o que realmente aconteceu naquela época. E se tiver algo escondido, nós vamos descobrir juntos. Enquanto isso, Odete continuará com sua fachada de mulher fria e controladora, mas começará a dar sinais de incômodo com o crescente envolvimento de Heleninha com Ivan. A empresária perceberá que o genro não é manipulável e tem o poder de despertar em sua filha a coragem necessária para encarar o passado. Em uma conversa com Celina, deixará escapar seu desconforto. Esse rapaz pode se tornar um problema. Está dando a Heleninha ideias. Está mexendo onde não devia. Em paralelo, Heleninha terá um novo pesadelo, desta vez mais nítido. Ela verá Leonardo num quarto escuro, murmurando seu nome com voz fraca, pedindo que ela o encontre. Acordará suando frio, ofegante. Ivan a abraçará e pedirá que ela confie na própria intuição. Seu coração está te dizendo alguma coisa. A gente vai seguir isso juntos. A partir daí, Heleninha começará a montar o quebra-cabeça com pequenos detalhes. O sítio que Odete visitava com frequência, a ausência de registros sobre o enterro do irmão, os silêncios estranhos da governanta, a forma como Odete evitava qualquer menção ao nome de Leonardo. Tudo começará a se alinhar como uma sombra que lentamente revela sua origem. E a revelação não tardará a estremecer os alicerces da família Reutemann.